O Serviço Geológico do Brasil tem um papel importante na identificação das áreas e dos recursos minerais existentes em solo brasileiro e contribui para a elaboração do Plano Nacional de Mineração. A produção de fertilizantes é também um setor estratégico para o país nestes tempos de guerra no leste europeu. Estes são alguns dos temas a serem abordados na conversa com o diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Márcio Remédio. A entrevista é ao vivo para a Voz do Brasil. Vamos acompanhar. Do governo federal, que atua em várias frentes, colaborando para o desenvolvimento sustentável do país. Além de mapeamentos e estudos sobre os nossos recursos naturais, o órgão possui um importante serviço de monitoramento e prevenção de desastres. E para falar sobre esses assuntos, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Márcio Remédio. Boa noite, diretor. Boa noite, Márcia. Boa noite, Nazia. É um prazer estar aqui. Diretor, para começar, explica para o nosso ouvinte entender melhor o que é a geologia, quais as aplicações dessa ciência aí no nosso dia a dia, hein? Obrigado pela pergunta. Hoje é um dia muito especial. 30 de maio é o dia do geólogo. A geologia é uma das ciências mais importantes que nós temos. Ela trata de entender a formação do nosso planeta e suas transformações e seus desdobramentos na vida cotidiana dos seus habitantes. Ela trata desde a avaliação dos potenciais recursos minerais que existem em nosso planeta, como também dos recursos hídricos e sua interação com as diversas outras ciências traz para a humanidade uma contribuição muito grande. Vamos falar então do Serviço Geológico do Brasil. A empresa existe desde 1970. Ela foi criada com que objetivo? A CPRM, ela foi criada como CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, em uma época que a atividade de exploração mineral do Brasil ainda era muito pouco desenvolvida pela iniciativa privada. Ou seja, o Estado, com um país com um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, precisava de um incentivo. Então, criou-se essa empresa, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, para encontrar ativos minerais e fazer a cubagem desses ativos e passar para a iniciativa privada desenvolver essas atividades. Bem, ao longo do tempo, a iniciativa privada foi tomando seu espaço e então essa instituição passou a ter atribuições a partir de 1994 de Serviço Geológico do Brasil, ampliando suas atividades, de gerar, disseminar conhecimentos geocientíficos para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Diretor, quais as principais frentes de atuação da empresa hoje e pode citar os principais projetos? Sim. Principalmente, nós trabalhamos com o core, o coração, o básico é o mapeamento geológico. A partir dele se desdobram outras atividades, que é a avaliação do potencial mineral no território nacional e também avaliação de recursos hídricos e também atividades de mapeamento de risco para a gestão territorial. Então, essas informações, elas permitem, elas servem em fase pré-competitiva para os investidores que pretendem investir em pesquisa e exploração mineral no país e também serve para o gestor público que quer fazer um bom ordenamento territorial das áreas, dos espaços que são responsabilidades suas. Bem, e como é que o Brasil está em relação aos outros países do mundo em exploração mineral? Bem, como eu disse anteriormente, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados onshore, mas quase 5 milhões de quilômetros quadrados offshore. Então, 13 milhões de quilômetros quadrados que precisam ser reconhecidos. Nós temos mapeados no Brasil em escala adequada, nós consideramos escala 1 para 100 mil, cerca de 27% de todo o território nacional. Isso, com relação aos outros países, ele fica um pouco diferente, é um pouco menos conhecido, mas em função também do tamanho do país, né? Nós somos um dos maiores territórios do mundo, então há uma necessidade de investimento um pouco maior na pesquisa e mapeamento geológico. Porém, nós somos o 6º maior produtor mineral do mundo, então nós estamos, apesar de termos pouco conhecimento geológico do país, ou seja, não é que é pouco, mas em referência a outros, nós temos grande produção mineral. Isso aponta que nós temos um grande potencial ainda no nosso país a ser descoberto.
O Ministério de Minas e Energia vem atuando na elaboração do Plano Nacional de Mineração. E aí, qual é a participação do Serviço Geológico do Brasil nesse plano? A participação do Serviço Geológico do Brasil nesse plano é fundamental, pois o Serviço Geológico do Brasil é a instituição técnica do Ministério de Minas e Energia. É de lá que saem os estudos técnicos para avaliar o setor do país. Então, nós estamos trabalhando na evolução, na construção do caderno 1, que fala do conhecimento geológico do país, e contribuindo na construção dos outros cadernos que irão subsidiar a construção do Plano Nacional de Mineração, que será um instrumento que poderá orientar e dar diretrizes para o desenvolvimento dos próximos 30 anos, trazendo ali uma avaliação técnica que permita um melhor desenvolvimento da atividade, que é muito rentável para o país, gera muitos empregos e hoje é uma atividade que nós consideramos importantíssima para as questões ambientais, para a transição energética, sem o qual o mundo não vai conseguir fazer essa mudança. E existe hoje uma parceria com o setor privado nessa área de mineração no país? Como é que ela funciona? Bem, a mineração no país é toda feita pelo setor privado. A exceção são dos minerais radioativos, que são monopólio da União. O que nós fazemos é gerar informações básicas que subsidiam a tomada de decisão do investidor, reduzindo o risco. Uma parceria que está sendo estabelecida agora por uma coordenação do Ministério de Minas e Energia é de trazer as informações geradas nos últimos 100 anos pela iniciativa privada a compor o mesmo banco de dados geocientífico do Serviço Geológico do Brasil, para o grande banco de dados geológicos nacional. Isso vai trazer um enorme conhecimento que antes nunca foi integrado e tem agora esse futuro brilhante aí de mais informações, tanto do privado quanto do público, contribuindo para todos. O Serviço Geológico do Brasil participa da elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes. É uma preocupação que o conflito entre Rússia e Ucrânia afete a produção de alimentos aqui? Sim, esse Plano Nacional de Fertilizantes, ele teve início, os estudos do Plano Nacional de Fertilizantes teve início em 2021. Porém, já em 2020, o Serviço Geológico do Brasil apresentou para o Ministério de Minas e Energia e também para o Ministério da Agricultura um grande estudo sobre o potencial, por exemplo, de potássio na Amazônia, já evidenciando o nosso risco de sermos totalmente dependentes praticamente desse insumo para o país. E nesse estudo nós apresentamos que nós temos um grande potencial, um potencial muito semelhante às grandes produtoras de potássio do mundo. E a partir daí, eu acredito que o Ministério de Minas e Energia, da Agricultura e a Secretaria de Assuntos Estratégicos se desdobrou numa estratégia de criar o Plano Nacional de Fertilizantes, onde nós entramos muito forte trabalhando nas cadeias de potássio, fosfato e também nas cadeias emergentes. Essas cadeias emergentes que são uma linha, talvez tenham algumas linhas de fertilizantes alternativos que possam trazer alguma solução a curto prazo. Pois é, você podia falar um pouquinho sobre essas alternativas ainda? Os estudos estão iniciando, como é que faz? Sim, são as cadeias emergentes, como são tratadas naquele plano, elas falam de diversas linhas, ou bioinsumos. Então, nós estamos falando mais especificamente pelo Serviço Geológico do Brasil, tratar de remineralizadores de solos, que são uma técnica que buscam a aplicação de pó de rocha, de específicos pó de rocha, não qualquer um, rochas selecionadas, que podem contribuir para a melhoria da biota do solo, servem como alimentos multinutricionais para os solos e incrementam a biota do solo. Isso tem trazido resultados importantes, além de ter uma agenda internacional muito forte, que é a captura e armazenamento de carbono. Diretor, outro foco da empresa é o estudo dos nossos recursos hídricos. E quando se fala em água, né, a gente infelizmente sempre tem notícias de enchentes, inundações pelo Brasil, como estamos vendo agora ali, as chuvas no Nordeste, as cheias no Amazonas. O Serviço Geológico Brasileiro, ele faz um trabalho nessa parte de prevenção de desastres, certo? Sim, sim. O Serviço Geológico do Brasil, ele é operador da Rede Hidrometeorológica Nacional, em parceria com a Agência Nacional de Águas. Então, nós fazemos esse monitoramento das águas superficiais e subterrâneas em quase 66% do território nacional. Nós temos os alertas de cheias, nós trabalhamos em 17 bacias hidrográficas, não em todas, né, mas em 17 alertas de cheias e eventos críticos. Esses eventos, eles podem ser monitorados
em tempo que permitem a tomada de decisão pelo gestor para retirada ou não de suas populações, alguma intervenção, se alguma intervenção precisa ser feita. E isso é um ponto importante porque nós atendemos cerca de 7 milhões de pessoas no país. Como é que funciona esse sistema de alertas? É em tempo real? Ele funciona 24 horas através do monitoramento de estações hidrometeorológicas que fazem captura dessas informações e são enviadas diretamente ao CEMADEM e também às defesas civis nacionais, estaduais e municipais. E os cidadãos, né? Você acompanhou aí ao vivo, portanto, a entrevista do diretor de Geologia e Recursos Minerais do Serviço Geológico do Brasil, Márcio Remédio. A íntegra dessa entrevista fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.